Deus. Vamos lá? Vamos para a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Eu quero chamar a sua atenção para a nossa primeira mensagem dessa série de mensagens de fevereiro. Nós vamos falar em fevereiro sobre os atributos de Deus. Então, todos esses cultos de fevereiro falam sobre atributos de Deus. Então, por favor, não perca nenhum dos cultos. Nós temos 4 cultos que vão falar sobre isso. Nós vamos nos aprofundar nesse tema. Esse é o primeiro culto onde nós vamos começar a falar sobre isso. Mas como eu disse, o Davi Heiker vai pregar aqui no próximo sábado, também falando sobre os atributos de Deus. Então, se você quer conhecer profundamente o Senhor, se aprofundar nos seus atributos, você precisa estar aqui conosco os 4 dias. Não perca nenhum culto. Traga seu caderno, suas anotações, traga mais uma pessoa com você, amém? E o que é atributo? Atributo é uma característica de algo ou de alguém, é uma particularidade. Isso é um atributo, é o que é próprio de alguém ou de algo. Atributo é aquilo que é próprio, aquilo que é inseparável de uma pessoa ou de alguma coisa. E os atributos de Deus são as características e qualidades que definem a sua natureza e o seu caráter. Os atributos de Deus falam sobre a sua natureza e o seu caráter. Embora a gente não tenha nenhum número exato de quais os atributos de Deus, da quantidade dos seus atributos, nós podemos dividir. O que a gente encontra ali na Bíblia é uma divisão entre o que é comunicável e o que é incomunicável. Atributos comunicáveis são aqueles que podem ser refletidos em mim e em você. É o amor, misericórdia, perdão, a bondade, tudo isso pode ser refletido em mim, em você. Quando Deus fala que você é a imagem e semelhança dele, é porque esses atributos são refletidos em nós. Agora, os atributos incomunicáveis são aqueles que só Deus possui. É a sua onipresença, onisciência, é a sua onipresença, onisciência, onipotência, o seu poder, a sua ciência de todas as coisas, é poder estar em todos os lugares. Isso só Deus possui. Mas já pensou se nós pudéssemos observar todos os atributos de Deus num só ato, num só lugar, num só momento da história? Se tivesse um momento da história em que eu e você pudéssemos olhar e perceber todos os atributos de Deus na sua completude, Deus por inteiro. Já pensou se tivesse um momento como esse? Você com certeza ia querer olhar sempre para isso, para poder observar todos os atributos de beleza do Senhor. E ainda mais, já pensou se existisse um momento na história, um ato na história que definisse se você pode ou não perceber os outros atributos? Porque há um momento na história que diz se você pode ou não voltar a ver a beleza de Deus. No Gênesis, quando o homem cai, a Bíblia usa isso, a queda, né? Se você for ler em algumas Bíblias, tem aquele título do texto, título do capítulo. E a Bíblia chama aquele capítulo 3º de queda da humanidade. Por quê? Porque eu e você, como seres humanos, estávamos em um lugar e nós caímos desse lugar. E a cosmovisão fala que tudo aquilo que eu vejo depende de onde eu estou. Ou seja, se eu estou posicionado aqui, logo minhas perspectivas são diferentes de quem está posicionado aí embaixo. O que está acontecendo é que Adão estava vendo antes de Jesus, a partir de Cristo, porque ele estava em Deus. Era uma relação completa. Ele estava na plenitude da relação de Deus, logo olhava a partir de Deus. Quando a Bíblia diz que ele cai, ele sai desse lugar e passa a olhar a partir de si. Então ele não conseguia mais perceber os atributos de Deus, pois não estava em Deus para olhar. Mas há um lugar que nós fomos recolocados, porque a Bíblia fala que Jesus nos tirou das trevas e nos levou para a sua maravilhosa luz. E agora nós podemos ver novamente com os nossos rostos descobertos, porque Deus nos colocou em um lugar de novo em Cristo. Então o que Jesus faz é dar a mão para nós no lugar caído e nos levantar e colocar nele de novo, para que a gente possa perceber todos os atributos de Deus. E antes
da gente falar dos seus atributos isolados, antes de nós falarmos sobre amor, bondade, antes da gente olhar para um atributo de Deus e destrinchar ele aqui, que eu acredito que é o que vai acontecer durante essa série, nós precisamos olhar para aquilo que nos possibilitou enxergar todos esses atributos. Antes de imaginar a beleza de Deus, talvez nós devamos contemplar aquilo que nos possibilitou vê-lo. Muitas vezes a gente tem dificuldade de enxergar aquilo que o outro enxerga. Muitas vezes nós temos dificuldade de adorar assim como o outro adora. Quantas vezes você esteve aqui na igreja e viu, pode ser que hoje aconteceu, enquanto todo mundo cantava com as mãos para o alto e gritava em alta voz que Ele é santo, talvez você se sentiu o único excluído disso porque não consegue ver aquilo que está acontecendo. Talvez você já se sentiu o único que não está contemplando de fato a grandeza e a beleza e o poder de Deus enquanto nós estamos num culto. Talvez você possa se sentir como não esteja participando disso. E aí vem essa dúvida: será que eu sou o único que não sente a presença? Será que eu sou o único que não vê aquilo que todos os olhos estão vendo? Será que há algo de errado comigo? Eu tenho certeza que você já passou por isso, eu já passei por isso. E a verdade é que muitas vezes nós estamos no meio das pessoas tentando olhar para os atributos de Deus sem compreender aquilo que nos deu visão desses atributos. Nós estamos tentando olhar para o Senhor e compreender os seus atributos sem entender aquilo que nos possibilitou ver Deus por completo. E se a gente não compreende o que nos trouxe até este lugar, e que o que nos possibilita observar o Senhor e compreendê-lo, a gente sempre vai adorar de forma falsa. Pois a gente vai imitar a maioria e no fim estaremos adorando um ídolo que se parece com Jesus, mas nunca foi. Porque quantos aqui também não ergueram as suas mãos uma hora ou outra porque todo mundo ergueu? Só que sem consciência do que estava acontecendo. Quantos aqui repetiram: o Senhor é tudo o que eu desejo, contemplando o atributo da suficiência de Cristo, mas de fato não crendo naquilo que estava saindo da sua boca, porque nós estávamos só repetindo o que o grande público está dizendo. Talvez fizemos isso muitas vezes porque não conseguimos olhar para aquilo que nos possibilitou enxergar a suficiência de Cristo. A vida de crente, ela parece que está nos distanciando de Deus cada vez mais. A gente liga o modo automático e a gente segue fazendo um monte de coisa, tudo aquilo que está descrito na nossa agenda. A gente faz e faz e faz, e quando nos deparamos, nós nos esquecemos do que tem maior valor. Por isso é custoso demais pegar no tranco aqui no culto, porque parece que quando a gente canta as nossas canções, sai muita voz da nossa garganta, mas o nosso coração não emite nada. Já parou para pensar que muitas vezes tem saído voz da nossa garganta, mas o nosso coração está vazio? A adoração sai apenas da nossa garganta, é apenas uma voz sendo repetida, mas talvez nosso coração não tem nada para emitir, pois nada tem sido gerado a partir da resposta genuína que eu dou àquilo que foi me dado e entregue de graça. Por isso, antes da gente se aprofundar de fato nas características do Senhor isoladas, falar sobre um atributo, eu quero falar com você sobre aquilo que te possibilita ver. E se há um lugar que você consegue observar Deus em todos os seus atributos de forma completa, esse lugar é a cruz. Se há um lugar que você consegue olhar e ver todos os atributos de Deus, esse lugar é a cruz. É na cruz que Deus está revelando quem Ele é de forma plena. É na cruz que nós podemos olhar e ver tudo quem Deus é, todos os seus atributos. É na cruz que justiça e amor se abraçam, graça e misericórdia fazem um só plano. É na cruz que nós podemos olhar. E sem a compreensão da cruz, meu irmão, nós não somos capazes de ver seu amor. Sem compreender aquilo que Ele fez por nós, é impossível ver qualquer atributo de Deus. Então nós precisamos voltar os nossos olhos, e aqui o processo de voltar é voltar mesmo.
é dar um passo para trás, porque parece que a nossa vida de cristão, de crente, fez com que a gente se esquecesse do que é fundamental. Cristo morreu por mim. Cristo morreu por você. Deus, Ele sempre revela os seus atributos ao longo da história. Lá no Êxodo nós podemos ver o seu grandioso poder. Nos profetas você vai enxergar a sua justiça por meio dos profetas. Nos Salmos, muitos dos seus atributos, mas um que me chama a atenção é a sua misericórdia. Ela está estampada em todos os Salmos. Na criação nós vemos a majestade de Deus, a sua glória. Mas na cruz todos os atributos se convergem. Todos os atributos são contemplados na cruz. A cruz não é um atributo de Deus isolado, é o lugar onde Deus revela quem Ele é. E se alguém pergunta, mas como é o amor de Deus? Olhe para a cruz. Se alguém te perguntar como funciona a justiça de Deus, olhe para a cruz. Até onde vai a misericórdia de Deus? Cruz. O que é santidade? Está impresso na cruz. Fora da cruz, eu e você, nós corremos o risco de criar um Deus incompleto, porque nós vamos acreditar que Deus é amor, logo Ele terá que esquecer do nosso pecado, ignorar o nosso pecado, ou acreditar que Ele é apenas justo, e logo então Ele teria que ter exterminado todos nós. Esse é o erro que nós cometemos quando observamos um atributo de Deus e adoramos apenas um atributo isoladamente. Você com certeza já ouviu alguém falar para você, Deus é amor. E logo aquela pessoa começa um discurso. Então, se Deus é amor, Ele não vai me julgar e não... Porque a pessoa olha um atributo de Cristo isoladamente. Talvez a frase que mais pessoas que não conhecem a Jesus falam sobre Jesus. Deus é amor. Ele é amor, mas Ele é justiça e santidade. Então nós precisamos da cruz. Nós, crentes há 10, 20 anos, crentes há 2 semanas, você precisa olhar para a cruz de novo, todos os dias da sua vida, porque a sua vida não pode se resumir a outra coisa senão o que foi feito na cruz por você. Essa leitura perigosa que nós fazemos quando observamos o Senhor sem olhar pela ótica da cruz. E o que eu pergunto para você, como você tem visto tudo? Através do quê? Será que os seus olhos estão voltados e a sua leitura do mundo e da sua realidade está voltada para a cruz e você enxerga através da cruz? Será que o Deus que você diz adorar é o mesmo que estava no madeiro pendurado? Ou nós criamos um ídolo então para adorar? Hoje a gente enxerga uma onda de pessoas que acreditam que podem viver o Evangelho sem depender daquilo que foi feito na cruz e sem voltar a olhar para ela. Pessoas que não lembram mais do que Jesus fez, que estão servindo na igreja todos os dias aqui, mas se esqueceram que um dia Cristo estava sangrando no madeiro. E aí é mais urgente para aquela pessoa dar a opinião musical dela de algo que ela não sabe, do que de fato pregar a cruz para os necessitados. É mais urgente discutir se é ou não teológico, do que de fato ir em algum lugar que precisa de Cristo e pregar o verdadeiro evangelho. Nós gastamos mais tempo discutindo o meu gosto e o seu gosto, do que de fato fazendo aquilo que Cristo disse que era para nós fazer, enquanto tem pessoas indo para o inferno. Mas abraçamos a nossa vontade, abraçamos a vontade de expressar aquilo que eu quero, porque eu acredito que o sacrifício de Cristo é reduzido a eu viver a minha vida liberto. Mas a liberdade que eu acredito é como eu bem entender, e liberdade não é viver como você bem entender. Aquele que acredita que Cristo morreu para que ele pudesse viver a vida como ele bem entender, não conhece o que foi feito na cruz. Deixa eu te dar uma notícia, você foi comprado. Quem acredita que foi comprado pelo sangue de Jesus? Glória a Deus. Se você acredita que foi comprado pelo sangue de Jesus, você não tem mais vontade. Se você crê que Cristo comprou você com sangue e alto preço, você não tem mais vontade alguma.
Logo, a vida não é mais sua. Logo, você tem um dono. Então ser escravo de Cristo é reconhecê-lo como Senhor e Salvador. É ser tão dependente dele a ponto de declarar, Gálatas 2:20, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. É isso que pessoas que olham e contemplam e conhecem a cruz vivem. Uma vida que não é mais dela, porque não tem como eu falar que Cristo morreu por mim. Não tem como eu escrever isso no meu Instagram, não tem como eu usar uma camiseta ou colocar na traseira do meu caminhão, mas a minha vida não de fato representa que eu fui salvo. Eu não tenho caminhão. Foi só uma alusão, gente. Daqui a pouco já começa a pedir frete para mim. Mas nós não podemos acreditar que só falar que Cristo morreu por mim é bom o bastante. Não, se você de fato clama e fala isso com a sua boca, você precisa viver como de fato quem foi comprado. E a verdade é que nós vivemos como se fôssemos donos da nossa vida. E para que a gente possa então olhar para todos os atributos e entender quem é Deus, nós precisamos olhar para a cruz. E hoje eu quero não de fato destrinchar todos os atributos que eu coloquei aqui, mas te mostrar alguns dos atributos que podem ser contemplados na cruz de Cristo. Amém? O primeiro atributo que nós podemos olhar é o amor. E todos os atributos que nós vamos olhar aqui são de falas do próprio Jesus. É Ele dizendo sobre Ele mesmo, enquanto estava no Calvário, no sofrimento. É Jesus dizendo com a sua própria boca. Lucas 23:34 diz assim: Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E os soldados tiraram sortes para dividir entre si as roupas de Jesus. Lucas 23:34, nosso primeiro versículo de hoje. Quando Jesus ele é levantado na cruz, o mundo está fazendo exatamente aquilo que ele sabe fazer, rejeitando o Senhor. Tem religioso achando que está protegendo a verdade, então nós estamos matando para proteger a verdade. Autoridade política tentando manter estabilidade, porque Jesus parecia um revolucionário. Uma multidão assistindo como se fosse mais um espetáculo. Ninguém ali está pedindo perdão, ninguém ali está arrependido, ninguém ali está procurando reconciliação. Mas na cruz, o amor ele nasceu como iniciativa de Jesus. Jesus não espera a mudança de postura daquela multidão. Ele não espera um reconhecimento pelo que ele estava fazendo. Jesus não espera um pedido formal de perdão. Ele ama enquanto está sendo odiado. Ele ama enquanto ele é ferido, transpassado. Ele ama enquanto os pregos estão nas suas mãos. Ele ama enquanto ele é assassinado. Jesus está amando. Isso significa que o amor de Deus por mim, por você, ele não é provocado pelo nosso arrependimento. É o contrário. O nosso arrependimento que é provocado pelo amor de Deus. Enquanto Jesus está passando pelo seu momento mais difícil, a primeira coisa que ele diz é: Pai, perdoa-lhes. É um amor que nasce dele, não é um amor conquistado. Jesus, se ele esperasse que nós melhorássemos primeiro, a cruz nunca teria acontecido. Se Deus esperasse que nós entendêssemos primeiro, Jesus nunca tinha sido enviado. Presta atenção, a cruz ela existe porque Deus decidiu amar pecadores antes que pecadores quisessem ser amados. A cruz existe porque Deus decidiu amar você antes mesmo que você quisesse ser amado. Esse é o amor de Jesus, que não espera você fazer algo em troca. Porque nós temos, de fato, uma política de amor muito interessante. O nosso amor ele é calculado conforme aquela pessoa merece. Mas Jesus não. Ele não ama porque você mereceu ser amado. Ele ama porque Ele é um atributo. É parte de quem Ele é inseparável da sua natureza. E talvez a parte mais desconfortável dessa cena aqui seja perceber que nós não estamos apenas representados na multidão. Nós somos responsáveis por esse amor. É por mim e por você que esse amor foi derramado naquela cruz. Foi o nosso pecado, escuta, foi o meu pecado, foi o seu pecado que colocou Jesus lá.
Foi a nossa rebeldia que tornou aquele sacrifício necessário. Foi a minha dívida, é o que eu devo que ele estava pagando. Quando Jesus diz, Pai, perdoa-lhes, esse lhes está atravessando Jerusalém, não é só para Jerusalém, não é só para a multidão, ele atravessa Jerusalém, atravessa a história, chega até nós, como se Jesus estivesse dizendo, Pai, perdoa o Eduardo, perdoa todos aqueles da base, perdoa todos eles. Isso muda tudo, meu irmão. Porque antes mesmo de você se sentir culpado ou sentir um peso, existia uma intercessão por você. Antes de você pedir perdão, alguém estava intercedendo ao seu favor na cruz. Isso é amor. Pai, perdoa-lhes. Olha só o que Jesus está fazendo. Jesus não está dizendo apenas, eu estou estendendo o meu perdão pessoal, como filho de Maria, como homem. Não, ele está abrindo um caminho de reconciliação. Sabe o que Jesus está fazendo? Como quando eu falei de Gênesis, quando nós caímos, o que Jesus está fazendo com o Pai, perdoa-lhes, é dando a mão e nos tirando daquele lugar de queda, porque Ele está criando um espaço de reconciliação, um caminho está sendo aberto entre eu e o Pai novamente, para que nós pudéssemos voltar para o lugar de onde nunca devíamos ter saído, que era a presença de Deus. Quando Jesus diz, Pai, perdoa-lhes, Ele está mostrando que o amor dele não é manifesto apenas sentimental, mas é um amor relacional. Jesus está te colocando de novo, te devolvendo ao Pai e te colocando numa relação. Irmão, isso aqui é muito forte. Jesus está colocando você de novo na relação que você não devia ter caído, por meio de amor, de intercessão ao seu favor. Pai, perdoa-lhes, eu estou no lugar deles. Faça em mim o que era merecimento deles. O amor observado na cruz não é uma troca, é uma entrega total de Jesus. Enquanto homens estão tirando a vida de Jesus, Ele está entregando ela totalmente. Enquanto os gritos são cheios de ódio, os braços estendidos exalam o amor de Deus por nós. E esse amor não depende do ambiente, ele não depende da sua resposta. Isso é um atributo de Deus. Sabe por que muitas vezes você não consegue sentir o amor de Deus? Porque todos os amores que foram prometidos para você falharam. Eles não amaram você. E aí quando alguém diz para você, Jesus te ama, você fala assim, ama como o outro que me deixou, ama como o outro que me... Não, porque Jesus não te amou a partir do momento em que Ele trombou com você. Jesus te amou antes mesmo de você nascer. Antes de você pensar, Cristo já estava estendido no madeiro, gritando pelo seu nome, intercedendo ao Pai. Então, o amor que você precisa não está nas esquinas. O amor que você precisa está na cruz de Cristo. É lá que está o amor que você precisa. Ele é o próprio amor. Olha só o que diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou. Deus não vai amar. Não falta amor, não, Deus amou. Já está completo o amor de Deus. Deus amou você e ponto. Não há nada que você possa fazer para ser mais amado. Não há nada que você possa falar que vai fazer com que Deus ame mais você. Deus amou. O amor dele já pegou todos nós. E depois que Jesus ora por aqueles que estão ferindo ele, o amor vai de encontro àqueles que estão entregando ódio. O texto nos leva para um lugar um pouco mais pequeno em tamanho, mas brutal no seu significado também. Existem não só Jesus naquela cruz, mas dois criminosos. Um está zombando, o outro está observando Jesus. Um exige o livramento, olha, tira a gente daqui. O outro reconhece a sua culpa. Ele diz, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
nada teológico, nada elaborado, apenas um coração disposto a conhecer o rei que estava do lado dele. Jesus então responde: hoje estarás comigo no paraíso. E isso é o segundo atributo que nós podemos observar na Bíblia: misericórdia. Na Bíblia há misericórdia, na cruz há misericórdia. Tudo nessa cena está gritando para dizer que aquele homem não merecia. E ele mesmo reconhece, ele diz: nós estamos recebendo o que nossos atos merecem. Ou seja, eu mereço estar nessa cruz. Ele está dizendo: eu mereço. Nas palavras daquele homem, não há um argumento de inocência. Ele não faz igual Adão: ó, a culpa não é minha, não fui eu. Não, ele diz a verdade: eu mereço estar aqui. E é nesse lugar que a misericórdia de Deus atua. Misericórdia não é Deus fingindo que não existe a culpa, meu irmão. Misericórdia é Deus decidindo lidar com a culpa de outra maneira. Esses homens não descem da cruz para ser perdoados. Jesus não fala para eles: olha, tudo bem, então desce da cruz, viva 10 anos, certinho, bonitinho, faz as coisas, vai na igreja, frequenta GF, posta um vídeo de retratação nas suas redes sociais, restitui aquele... Não, Jesus não faz isso. Aquele homem crê, e isso confronta a nossa lógica, porque nós medimos arrependimento pelo tempo. Eu vou dar um tempo para aquela pessoa para ver se ela realmente se arrependeu, não é verdade? Vamos ver se ela mesmo se arrependeu, eu vou dar um tempo para ela, e aí depois eu recoloco ela na minha vida. Nós medimos a transformação pelo histórico. Vai ter que dar frutos para ficar na minha vida, vai ter que dar frutos de transformação, porque eu não quero mais. Na cruz, Deus mede arrependimento pela sinceridade e transformação pelo coração. Jesus não obriga aquele homem a descer e achar que ele vai seguir as leis dali para frente. Ele não para ver se o homem ia perseverar. Não, ele diz: hoje. Não diz amanhã, não diz daqui a 10. Ele diz: hoje estarás comigo no paraíso. Isso é misericórdia sendo cumprida. Nota que Jesus continua com o seu plano de trazer todos de volta para uma relação. Ele diz: você estarás comigo. Comigo. A maior recompensa não é o lugar que aquele homem ia, mas é a companhia que ele teria. O céu não é o céu, meu irmão, porque as ruas são de ouro. O céu é o céu porque Jesus está lá. E ele diz: você estarás comigo. É comigo. É reconciliação mais uma vez. Jesus está exalando misericórdia e reconciliando aquele homem. Jesus está dizendo para aquele homem que por mais que a justiça tenha o condenado, por mais que a sociedade já não via mais valor, por mais que ele tinha de fato merecimento de estar naquela cruz, Jesus ainda tinha um lugar ao seu lado na eternidade. Isso é misericórdia. E misericórdia é algo que confronta a nossa lógica. Misericórdia é escandalosa, porque aquele que não merece, no minuto final, recebe o que há de melhor, que é a eternidade com Cristo. E deixa eu te falar uma coisa: você é igualzinho àquele ladrão. Eu sou igualzinho àquele ladrão. Nós parecemos mais com um ladrão do que a gente pode imaginar. Nós somos culpados, sem defesa alguma, dependentes da misericórdia de Deus. A condição minha e daquele ladrão é exatamente a mesma. E se você está me ouvindo hoje, sabe por quê? É porque um dia a misericórdia de Cristo adentrou no seu coração e te alcançou. Se você está me ouvindo aqui hoje, é porque você foi alcançado pela misericórdia, que é um atributo de Deus. Misericórdia é Deus não entregando para o homem aquilo que ele merece. Porque o que você merece é morte, mas Deus não entrega para você morte, porque Ele é misericordioso. Ele é misericordioso e Ele é santo. Santidade é um dos outros atributos que a gente consegue observar na cruz. Mesmo sendo misericordioso, Deus ainda continua sendo santo. Porque parece que misericórdia é uma passação de pano, não é?
Parece que misericórdia é, olha, eu vou virar os olhos para aquilo e eu vou ir que não, misericórdia não é isso, porque a santidade de Deus se manifesta logo depois. A Bíblia diz em João 19:28, tenho sede. Jesus diz, tenho sede. 2 palavras, pouca sílaba, mas um peso eterno. Jesus está dizendo para aqueles homens que estão ao seu redor, eu tenho sede. E essa talvez seja uma das declarações mais humanas de Jesus em toda a Bíblia. É o Criador dizendo, tenho sede. É a fonte do universo inesgotável dizendo, tenho sede. Jesus está não apenas informando um desconforto que ele estava sentindo, ele está mostrando para nós algo espiritual. Jesus não está apenas desidratado, não, ele está esvaziado. Escuta isso, Jesus está entrando no deserto que era seu. Aquele que prometeu água viva agora tem sede. Aquele que disse, quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, agora está experimentando a garganta seca. Por quê? Porque alguém precisava sentir aquilo que o pecado produz. Alguém precisou beber do cálice do pecado. Alguém precisou sentir a garganta seca, porque a santidade de Deus não perdoa o pecado, ela pune. E o que o pecado produz? Aridez, vazio, distância, sequidão, separação. Jesus está bebendo do cálice da ausência de Deus, para que nós pudéssemos beber do cálice da sua presença. Irmão, Jesus está bebendo o que era para você beber, para que você nunca mais tenha sede. Jesus está tendo sede, para que você não precise mais viver a vida com a alma seca. É por isso que ele diz, tenho sede, porque ele está dizendo, nunca mais aqueles que confiarem no meu nome terão a sua alma em sequidão, pois eu sou a fonte de água. É por isso que Jesus sente sede, porque o pecado estava sobre ele, e a santidade de Deus não deixa com que as coisas passem de qualquer forma, ela pune. A santidade não é frieza, não, a santidade é um amor que recusa a mentir. É Deus dizendo, eu amo vocês demais para fingir que o pecado não existe. Eu amo vocês demais para chamar de sujeira, chamar a pureza de sujeira. Eu amo vocês demais para tratar uma ferida grave com um curativo muito pequeno. Por isso hoje a cruz, por isso houve sangue e por isso houve sede. Jesus aceitou a sede para que você pudesse se deleitar na fonte dele. Uau! Jesus, ele aceitou ter a garganta esvaziada, o seu corpo em sequidão, para que você nunca mais pudesse beber do cálice da separação. Ah, meu Deus! O que está acontecendo aqui é que Jesus está sendo separado de Deus, e a separação faz com que aquele homem sinta sede. E hoje você não precisa viver sentindo sede, porque Cristo sentiu. Você não precisa beber do cálice da separação, porque Cristo bebeu. Hoje há um banquete na mesa, e você pode adentrar ele, porque um dia Cristo gritou na cruz, tenho sede. A sede é a assinatura do atributo da santidade de Deus na crucificação. E santidade nos leva à justiça de Deus, que é outro atributo. Santidade nos faz olhar para a justiça. Depois de tenho sede, depois de um silêncio pesado, depois de um corpo exausto, Jesus abre a boca novamente, mas agora não é uma fala horizontal, ela é vertical. Ele diz lá em Mateus 27:46, Deus meu, por que me desamparaste? Essa talvez é a frase mais assustadora que todos os evangelhos vão contar sobre a morte de Jesus na cruz. Porque é a única vez que nós vemos Jesus chamando Deus de Deus e não de Pai. Jesus está no momento mais difícil, mas ele continua cumprindo as escrituras. Meu Deus, por que me desamparaste? Está em Mateus 27:46, mas também está em Salmos 22:1. Jesus está cumprindo uma promessa.
Ele está dizendo uma frase não porque apenas ele estava sentindo aquilo, mas ele estava cumprindo a Bíblia, porque Deus também é verdadeiro, e esse é outro atributo. Mas ao mesmo tempo que ele está cumprindo uma promessa, Jesus, ele está experimentando exatamente aquilo que está acontecendo. E aqui a gente pode observar a justiça. Justiça não é um atributo confortável, justiça é necessário. Justiça significa que Deus leva o pecado muito a sério. Deus leva o pecado a sério, não parcialmente, não simbolicamente, mas de forma real. Deus leva o pecado a sério, tão a sério, que Jesus não está sofrendo apenas fisicamente, mas judicialmente. Ele está sendo tratado como culpado, para que você, culpado, pudesse ser tratado como justo. Jesus está sendo tratado como culpado, para que eu e você nunca mais pudéssemos sentar na cadeira de réu. O grito do abandono não significa que a Trindade se desfez. Significa que Jesus está experimentando a ausência de comunhão que o pecado produz. Algo que ele nunca havia vivido. O eternamente amado agora experimenta a rejeição. O eternamente santo agora carrega pecado. O eternamente justo agora é tratado como injusto. Por quê? Porque alguém precisava receber sentença. Justiça. A Bíblia diz lá em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Deixa eu te falar uma coisa para você. Deus, ele exige pagamento. Não tem negociação, não tem desconto, não tem parcelamento. Você tem que pagar. E sabe quem pagou? Jesus. A justiça de Deus mostra que ela é necessária, porque se Deus não fosse justo, ele tinha apenas perdoado e esquecido o nosso pecado, mas não. Jesus pagou com sangue, porque Deus aplicou a sua justiça nele. Deus aplicou a justiça nele. Alguém precisou pagar esse alto preço, um preço de morte. Isaías 53:5 diz: ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. A Bíblia diz: ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. A justiça era para ter sido cumprida em você. Era para você ser aquele que estava na cruz. Era para você ter sido cumprida em você a justiça de Deus. A ira de Deus era para ter sido cumprida em você. Então Deus não perdoa o seu pecado, irmão, presta atenção. Deus não perdoa o seu pecado porque ele esqueceu, ou porque ele é bonzinho demais. Deus perdoa o seu pecado porque alguém morreu por isso. Cara, você tem que entender isso. Porque você não vai mais pecar como você peca. Sabe aquele pecadinho de estimação que você não consegue lidar, não consegue soltar, aquilo que não deixa com que você avance? Se você entender que para que você pecasse e não morresse, alguém morreu na cruz, você não peca mais. Deus não está perdoando você porque ele é bom. Ele está perdoando você porque ele é plenamente justo e cumpriu a sua justiça em alguém. E esse alguém era Jesus. Quando ele grita: por que me desamparaste? Ele está sentindo o peso que era nosso. A nossa culpa, a nossa condenação, a nossa sentença. Esse grito é o som da justiça acontecendo ali. Perdão sem punição não é justiça. Deus não perdoa você porque ele esqueceu do que você fez. Ele perdoa você porque ele puniu Jesus no seu lugar. Não é porque ele se esqueceu do que você fez, é porque alguém foi punido no seu lugar. 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado,
Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ali não estava sendo decidido se Jesus morria ou vivia apenas. Estava sendo decidido se nós viveríamos ou morreríamos eternamente. Cristo condenado é igual a crentes absolvidos. A justiça que era cair sobre mim, cai sobre ele. A justiça que tinha o meu nome, a sentença que tinha o meu nome, foi colocado no nome de Jesus. Colossenses 2,14 diz: cancelou o escrito de dívida que era contra nós, removendo e encravando na cruz. A cruz é o cartório onde a dívida é cravada. Ele cancelou o escrito de dívida que era contra mim e contra você, removeu e encravou na cruz. Está na cruz a dívida. A cruz é o tribunal onde a sentença foi executada. A cruz é o lugar onde a justiça de Deus foi plenamente satisfeita. E você não deve mais nada. Não é um pouco, não é quase nada, é nada. Jesus pagou tudo. Olha só o que Romanos 18:8 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Porque quando Cristo diz: por que me desamparastes? Ele levou tudo sobre si. O grito de abandono de Jesus é o grito que garante que você nunca será mais abandonado. A separação de Cristo é o que garante que você nunca mais precise viver separado. Não há mais nada que você tenha que pagar. Não há mais nada que a sua vida reta possa pagar. Tudo foi pago por Jesus na cruz. Não há mais conta alguma. Não há mais aquele saldo. Não, tudo foi pago na cruz, quando Deus exerce justiça. Logo depois de ver justiça, nós podemos observar a graça de Deus. Depois que o amor intercede, depois que a misericórdia acolhe aquele homem, depois que a sede revela a santidade de Deus, depois do grito que revela a justiça sendo cumprida, Jesus não grita mais em forma de pergunta. Ele faz uma declaração que ecoa pela eternidade. Ele diz em João 19:30: está consumado. No grego a palavra é tetelestai. Não significa que está quase pronto, ou paguei metade, adiantei uma parcela. Não, significa pago por completo, quitado, finalizado, concluído. Essa palavra Jesus não disse porque ele achou interessante. Não, Jesus diz porque naquele lugar, naquela região, quando alguém precisava pagar um recibo e pagava a conta completa, escrevia, carimbava tetelestai, ou seja, não me deve mais nada. Cristo grita tetelestai, ou seja, paguei tudo. Eu levei tudo sobre mim. Isso é graça. Graça é favor imerecido. Mas isso é só metade da frase. Graça é favor imerecido que custou infinitamente caro. Ou seja, aquilo que é de graça custa muito caro. É o paradoxo da graça. É de graça para você, mas caro para Jesus. Caro para Deus, porque custa o seu filho. Graça não é Deus fingindo que não existe dívida. Graça é Deus pagando a dívida a Ele mesmo. Por isso, Jesus não diz eu perdoo vocês. Ele diz está consumado. Porque perdão sem pagamento não é justo. E pagamento sem amor não é salvação. Na cruz, justiça e graça se entrelaçam. Isaías 53, como nós lemos, diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados.
Romanos 3:24 diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Perceba, gratuitamente para nós, caríssimo para Ele. Efésios 2:8-9 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque a graça exclui a vanglória, exclui o ego, graça exclui a sua ajuda, porque está consumado, então não pode ser completado. Se está pago, não pode ser parcelado. Se está finalizado, não tem o que dar mais. Isso confronta a nossa natureza, porque a gente gosta de contribuir, a gente vive a vida colocando Jesus de novo na cruz e achando que a gente pode pagar alguma coisa, mas Ele diz: está consumado, tetelestai, não há mais nada que você possa fazer, eu paguei. A gente gosta de achar que nós podemos ajudar um pouco, que a gente merece uma parte da honra, que a gente colabora, mas não. A cruz não deixa espaço para isso. Jesus, ou Ele paga tudo, ou Ele não pagou nada, e Ele declara: está consumado. Isso significa hoje que você não acorda tentando conquistar Jesus, você acorda a partir de um Deus que já te conquistou. Você não ora para ser aceito, você ora porque já foi aceito por Deus. Você não obedece para ser salvo, você obedece porque foi salvo. A obediência não é uma moeda, ela é uma resposta. A santificação não é uma entrada no céu, é uma consequência daqueles que receberam de graça. Você não pode viver tentando terminar uma obra, você precisa viver a partir de uma obra que já foi terminada na cruz. Eu estava contando agora para o Marco, existe um dia específico, eu não vou saber agora, mas existe um dia específico em 1945, onde a guerra acabou, a Segunda Guerra Mundial acabou, mas os conflitos continuaram, e eles chamam esse dia de Dia D. É o dia que a Alemanha nazista foi vencida. Dia D. Porém, em alguns territórios ainda perpetuou essa guerra por mais um ano. E aí você fala: Eduardo, como é que está consumado e eu continuo lutando contra o pecado? Como é que Jesus pagou tudo? Deixa eu te dizer, a cruz é o dia D, é o dia D, é o dia que Ele levou tudo sobre Ele, já está consumado. O que você luta agora é contra a sua própria carne. Não há mais condenação alguma para quem está em Cristo Jesus. O dia D aconteceu na cruz de Cristo. Hebreus 10:14 diz: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Com uma única oferta. Colossenses 2:13 até o 14 diz: perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida. Todos os nossos delitos. Não ficou anotação no rodapé, não ficou uma parcela escondida, não tem um saldo pendente, tudo foi encravado, porque a graça é completa. Mas a graça custa o seu orgulho, graça custa o seu controle, graça custa a ilusão de merecer. A graça te coloca de joelho e ao mesmo tempo te levanta. Está consumado, meu irmão. A graça alcançou você. Você foi alcançado pela graça de Jesus. Então está consumado.
Não viva mais com peso. Deixa eu dizer para você que tem vivido com peso sobre os seus ombros, achando que você tem que pagar uma coisa. Você não deve nada para Satanás. Cristo pagou tudo. Você não deve nada para ninguém. Tudo foi pago em Cristo Jesus. Cancele isso sobre você. Está consumado. Não é só uma frase, mas é profético, porque ela quebra todo peso, todo jugo. Está consumado. Cristo pagou tudo. Tudo ficou na cruz. Cristo pagou tudo. Você não deve mais nada. Então deixe hoje o peso, deixe hoje aquilo que você carrega e abrace a graça de Cristo. Abrace a graça de Cristo que te entregou a verdadeira vida de novo. Depois que Cristo diz está consumado, Jesus não perde a sua vida. Jesus não morre naquela cruz porque Ele perdeu a vida. Ele entrega a sua vida. E aí nós vamos ver outro atributo de Jesus. E esse é o meu último atributo hoje. Nós vamos ver a soberania de Deus em Lucas 23:46. Ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Quem entrega quer dizer que ainda governa. Quem entrega ainda tem autoridade, ou seja, não foi roubado de Jesus a autoridade. Jesus não morreu porque um dos oficiais decidiu a hora de morrer. Jesus não morreu porque um dos pregos entrou em um lugar específico. Não, Jesus morreu porque Ele entregou a sua vida nas mãos de Deus. Porque mesmo na cruz, Jesus não perdeu a sua soberania. A cruz não vence Jesus. Jesus atravessa a cruz. A cruz é um marco importante, mas ela não é o final de Cristo. Nenhum soldado está decidindo o momento da morte. Ele que escolhe, é o Filho que escolhe. E Ele já havia dito que Ele faria dessa forma. João 10:18 diz: ninguém tira a minha vida, eu a dou voluntariamente. Ou seja, não há poder para tirar a vida daquele que deu a vida. Ele deu porque Ele quis. Ou seja, o último ato da cruz não é fraqueza, porque nós olhamos a morte e nós achamos que o ato da cruz é fraqueza. Nós olhamos algumas imagens de Jesus pendurado e Ele está triste, chorando. Não, irmão, Jesus está soberano, pendurado numa cruz, dizendo: eu entrego, vocês não podem tirar. Jesus é rei até o final, não pela força, mas pela sua entrega. Ele não governa porque Ele resiste, mas Ele governa porque Ele confia. Isso muda a nossa leitura. A cruz não é o lugar onde Cristo perde o controle. Não é o lugar onde Deus perde o controle. A cruz é o lugar onde Deus revela que Ele governa toda a história. É lá que Ele está governando toda a história. E deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Olha para mim, presta atenção. Se Ele governou na cruz com os braços estendidos e entregando a sua vida, Ele governa a sua vida também. Não há momento difícil que seja igual à cruz. Então, se Cristo não perdeu a sua soberania lá, não perde hoje, não vai perder amanhã, não perdeu quando coisas aconteceram e não irá perder. A soberania de Deus está sobre a sua vida, não hoje, não só amanhã, mas para toda a eternidade, porque você foi comprado por aquele que tem toda a autoridade e soberania. Ele foi soberano no momento mais escuro da sua história, e Ele continua soberano sobre toda a nossa história. A cruz, ela não é apenas o centro da nossa fé, é o espelho mais claro do caráter de Deus. Se coloque de pé, por favor. Na cruz a gente não está vendo um atributo isolado de Deus. Na
cruz nós não estamos observando um Deus isoladamente que é apenas amor, apenas graça, apenas não. Nós estamos vendo um Deus inteiro que decidiu se mostrar. Deus decidiu se mostrar inteiro. E Ele não esconde nada. É tão lindo isso, gente, porque eu estou falando que na cruz nós podemos ver todos os atributos de Deus em completude. É lógico que nós não vamos conseguir falar sobre todos eles, mas é tão lindo que Deus não está escondendo nada em Jesus, que Jesus está nu. Ele está completamente à mostra, porque é o lugar onde nós podemos observar quem Ele é. Ali o amor está intercedendo por nós, quando Ele diz: Pai, perdoa-lhes. Ali a misericórdia acolheu você e toda a nossa geração, quando Ele diz: hoje estarás comigo no paraíso. Ali a santidade de Deus é mostrada como algo pesado, quando Ele diz: tenho sede. Ali cumpre-se a justiça, quando Jesus exclama: Deus meu, por que me desamparastes? Mas ali a graça triunfou, quando Ele diz: está consumado. Ali a soberania de Deus governa, quando Ele entrega o seu Espírito. Por isso, é impossível olhar qualquer atributo de Deus se a nossa ótica não for a cruz. É impossível você vir aqui nessa série e conhecer mais da santidade de Deus se você não entender que na cruz tudo está à mostra. É impossível você crescer espiritualmente se você não voltar e olhar para a cruz. Não importa quanto tempo de crente você tem, não importa quantas vezes você leu a Bíblia, não importa quantas vezes você fez o que fez, não importa se você canta, prega, não importa. Se você não olha e reconhece a cruz, a visão de Deus é incompleta. Se a cruz não é o prisma dos seus olhos, a visão de Deus é totalmente incompleta. Na cruz, Deus é justo, sem deixar de ser completamente amoroso. Ele é santo, sem deixar de ser gracioso. Ele é soberano, sem deixar de ser próximo. A cruz não convida você a fazer alguma coisa, ela convida você a olhar e reconhecer quem Deus é. E a partir de conhecer quem Deus é na cruz, nós finalmente entendemos quem nós somos diante dele. Pecadores, mas perdoados. Culpados, mas justificados. Amados até o fim. E devendo, mas com tudo pago. A cruz não é apenas o lugar onde Cristo morreu. A cruz é o lugar onde Deus se revelou por completo. Tudo o que você precisa saber sobre Deus está na cruz. Feche seus olhos.